Bom, meu nome é Lília, eu sou enfermeira, trabalho no Hospital das Clínicas, UFG IBSER, sou enfermeira neonatologista, trabalho no serviço de neonatologia e sou mestre em ensino em saúde. Essa aula hoje que vai ser ministrada é para aula para residência multiprofissional do eixo materno-infantil e vamos falar sobre aconselhamento e amamentação. Quando a gente vai falar sobre aconselhamento, a palavra aconselhamento é nova para muitas pessoas e é diferente de fornecer informação, simplesmente uma informação. Existe um curso de aconselhamento organizado pela Organização Mundial da Saúde, que é de 16 horas para profissionais que querem orientar mulheres na questão da amamentação. O que esse curso fala? É sobre a forma de falar, a forma de você dar confiança para a mulher, para ela poder amamentar o filho dela. É um curso que aqui em Goiânia, ela foi ministrada pela Secretaria Estadual de Saúde. Eu fiz esse curso. E esse curso, ele é focado para aconselhar a mulher, não para dizer o que ela deve fazer, mas para dar elementos e ajudar para que ela possa decidir o que é melhor para ela e seu filho. Então, você vai dar recursos, orientações, sugestões mais atualizadas para ela ter ferramentas para decidir o que é melhor para ela, para o filho dela, para a família dela. E o aconselhamento é uma escutativa. Para quem da psicologia, isso é trabalhado cotidianamente e é internalizado pela parte da psicologia. Mas o restante dos profissionais precisam ter essa habilidade também desenvolvida, que é uma escutativa, ela é individualizada, ela é centrada no cliente, ela estabelece uma relação de confiança entre os dois interlocutores. Então, ele quer resgatar o que a paciente tem de internamente para que ela possa ser o próprio sujeito da sua transformação. Então, ela tem que observar o que está no presente, o que ela tem de recurso interno, para ela poder decidir o que é melhor para ela e para a família dela. E essa terapia de aconselhamento, que a Organização Mundial da Saúde utiliza, ela utiliza uma teoria do cliente, do aconselhamento centrado no cliente de Carl Rogers. O que ele fala? A teoria de Carl Rogers é uma abordagem centrada na pessoa. Ela baseia na premissa de que o ser humano é basicamente um organismo digno de confiança. Ele acredita que toda pessoa tem sua condição de tomar suas decisões. O que ela precisa é de recursos, os melhores recursos para tomar as suas melhores decisões. Então, a pessoa é capaz, tem confiança, ela é digna de confiança, ela é capaz de avaliar a sua avaliação do seu cotidiano, da parte externa, ao redor de você no momento, e utilizar a sua parte interna, toda a sua bagagem interna para tomar a decisão, para compreender o que está acontecendo nesse contexto de agora e fazer as escolhas construtivas, para saber o que ela vai escolher no próximo passo a partir dessas escolhas. Então, esse é Carl Rogers que fala. Então, esse curso de aconselhamento, ele utiliza essa teoria. E também a teoria de Carl Rogers, ele fala muito sobre a questão da empatia. Para poder você conseguir fazer que a pessoa tenha o apoio, se sentir confiante, empoderada de tomar sua decisão, ela precisa também de empatia. Ele fala que é necessário ter essa empatia, né? Então, o que é empatia? É uma capacidade de percepção mais profunda dos sentimentos das outras pessoas do que percebemos quando somos simpáticos. Empatia é diferente de simpático, ser simpático à pessoa. Então, essa empatia tem que saber, é a capacidade de perceber o que passa no íntimo da pessoa. É a capacidade de pensar como se fosse outra pessoa. E sentir como que o outro sentiria. E principalmente enxergar situações e sentimentos como exatamente a outra pessoa vivencia.
Então, é você conseguir se colocar no lugar da pessoa. O que quer dizer isso? Só um momentinho, gente. Ui, voltando. Deixa eu só ver aqui. Cadê? Só um momento. Tem alguém querendo entrar? Certo. Vamos voltar lá. Isso. Então, essa é a questão da empatia, se colocar no lugar da pessoa. Como é isso, colocar no lugar da pessoa? Se eu estivesse no lugar dela, se eu estivesse passando por isso, o que eu ia fazer? Será que, às vezes, a gente pega um paciente revoltada, chateada, não está dormindo, não está conseguindo amamentar, a família pressionando. E aí a gente pensa, será que se eu estivesse no lugar dela, eu responderia de forma diferente? Eu faria a mesma coisa? É uma forma de entender por que às vezes ela se comporta daquela forma. A gente pega muito isso, né? Principalmente na amamentação, que amamentar não é fácil. E a gente, às vezes, a gente pega uma paciente que não quer conversar, não quer saber de nada, não quer conversar com você, já chegou um monte de informação para ela, um monte de gente chegou falando coisas para ela. Então, às vezes, ela te trata mal. E a gente sai de lá, nossa, que paciente grossa. Mas é entender a situação que ela está passando. Isso é a questão da empatia. Nossa, isso não... Engraçado. Então, essa metodologia, né, do aconselhamento é o de Carl Rogers, para fortalecer as mães e seus familiares para que se tornem capazes de tomar decisões adequadas quanto à alimentação e suas crianças. Aconselhar em amamentação envolve escutar atentamente. Peraí, parece que tá dando falha, gente. Professora, Ah, o Valdemar falou que não está conseguindo entrar, que você precisa autorizar para ele entrar. vou liberar. Certo? Deu certo? Beleza, vamos lá. Isso aí. Aconselhar em amamentação envolve escutar atentamente a mãe e os demais membros da família. O que é escutar? É ir sem pressa. Às vezes a gente não tem muito tempo, a gente quer conversar logo, já descobrir qual que é o problema, faz perguntas logo fechadas, elas respondem bem rapidinho. Em 10 minutos você já quer orientar tudo e achar que às vezes ela não compreendeu e no final das contas ela não compreendeu foi nada. Então você vai pensando assim, né? Se eu for orientar a amamentação, é mais ou menos uns mínimos de 40 minutos a 1 hora. Mas é um tempo dedicado, a gente acha, é para ficar perdendo tempo. Não é. Às vezes, essa hora que você ficar, você não precisa mais voltar lá.
E se você orientar em 10 minutos, a paciente vai procurar outra pessoa para orientar, e vem outra, mais 10 minutos, mas só que o problema é que cada um orienta de uma forma diferente. Então, ela vai sair com dúvida, não vai entender nada e não vai amamentar. Então, essa questão da habilidade de comunicação, nós vamos trabalhar os dois eixos. Existem várias outras habilidades, mas nós vamos utilizar essa habilidade de como escutar e compreender, e a segunda habilidade de como desenvolver a confiança e dar apoio. Eu coloquei em forma de tabela para a gente dar uma pincelada, explanada no que a gente vai conversar sobre nessa aula de hoje. Nós vamos falar dessas duas habilidades. E cada uma delas são 6. Cada uma tem mais 6 habilidades que precisamos ter para poder conversar não só com o paciente, mas com qualquer pessoa, para ter uma relação de qualidade, com conversas que um dos dois interlocutores consigam conversar e entender. Então, você pode usar tanto com a sua família, no seu trabalho, cônjuge, com amigos, com todo mundo. Por exemplo, do lado esquerdo está a habilidade de como escutar e compreender. E do lado direito, a habilidade de como desenvolver a confiança e dar apoio. Vamos começar a falar do lado esquerdo, depois nós vamos falar do lado direito. Mas agora eu vou pincelar todas, né? Do lado esquerdo, essa habilidade de escutar e compreender, eu preciso usar uma comunicação não verbal útil. O que quer dizer isso? A postura de como eu vou chegar, como eu chego para conversar com a paciente, às vezes a gente já chega na metade, a gente chega já entre os leitos, né? Já tipo andando. Como é que você está? Tudo bem? Já vai para o outro. Então, às vezes, essa forma de mostrar que a gente está apressado faz com que a paciente fale, tá bem, tudo bem. Às vezes não tá nada. Às vezes ela tá precisando de ajuda, mas ela viu que você não tá muito acessível e ela fala, não, tá tudo bem, não tô com nenhuma dificuldade. Então, a forma de você abordar a paciente, como o seu corpo fala, né, de quando você vai abordar o paciente. A segunda habilidade é fazer perguntas abertas. Evitar as perguntas que estimulam a mãe a falar sim, não. O neném mamou bonito. O neném mamou direitinho? Ela assim. Ou não. Geralmente ela vai falar assim, porque às vezes ela não quer falar, nem conversar, não quer nem falar nada. Quer que você saia de perto dela, então ela fala assim, e a gente acha que ela realmente não está precisando de ajuda. Então, a gente vai ver como fazer perguntas abertas. 3. Usar respostas e gestos que demonstrem interesse. Balançar a cabeça, olhar nos olhos da paciente, de dar um retorno, uma fala. 4. Devolver com suas palavras o que a mãe diz, para ela entender, para ela escutar que você está escutando, para ela entender que você está escutando ela e sentir confiança em você. Mostrar empatia. É o momento que você mostra para ela que você entendeu o sentimento dela. Nós vamos fazer uns exercícios para saber como que é que a gente identifica, o que quer dizer essa empatia, o que a gente tem que identificar na empatia para falar para ela. Evitar palavras que soam como julgamento, bem, mal, direitinho. No segundo quadro, habilidade de como desenvolver confiança e dar apoio. A gente vai aprender a aceitar a mãe, o que a mãe pensa, que é diferente de concordar, que é diferente de discordar. É uma aceitação neutra. A gente vai falar sobre isso. Reconhecer e elogiar o que a mãe e o bebê estão fazendo. Tem que achar alguma coisa que ela está fazendo de bom para você elogiar. Mesmo que o bebê tá sujinho, tá com assadura, não tá limpando o umbigo, não tá conseguindo mamar, acha alguma coisa, tipo, nossa, que bom que pelo menos no seu colo você consegue acalmá-lo. Então, você tem que achar alguma coisa, mesmo que não tenha nada, fala que a cor do olho do menino é bonito, alguma coisa que ela consegue lavar a roupinha do neném, que a roupinha tá bem lavadinha, acha alguma coisa. Questão 3, habilidade 3, oferecer ajuda prática. Oferecer ajuda do que ela precisa. Às vezes ela tá amamentando, você vê ela tá numa posição toda torta,
precisava de um travesseiro nas costas, falou, você quer um travesseiro? Fornece um travesseiro, ajuda ela, segura melhor o braço, põe um travesseiro debaixo do braço, alguma ajuda prática. Às vezes ela quer que ajude a extrair o leite, então ela que vai te falar. Uma das coisas mais importantes, habilidade 4, oferecer pouca e relevante informação. Às vezes a gente quer jogar toda a informação na mãe, né? Uma alimentação exclusiva até os 6 meses, não pode dar chá, não pode dar isso, a gente vai, jogando um monte de coisa e não dá o valor, não é que não dá valor, mas a gente não se atenta ao que a mãe já sabe. Às vezes ela já sabe tudo isso. E a dúvida dela é algo mais simples. E até você chegar nessa parte que ela tem dúvida, ela já vai desistir de te escutar. Então, é importante a gente identificar primeiro o que ela precisa saber, dar valor do que ela já sabe e direcionar o que precisa ser falado. Então, é pouca e relevante, é o que for mais importante. Usar linguagem simples. Às vezes a gente utiliza hormônios, citocina, desce o leite, fala de hormônios da cabeça, fala de abocanhar. Às vezes a gente acha que é para nós, que termo técnico, abocanhar é comum, para ela às vezes não sabe nem o que é. E fica com vergonha de perguntar. Então, abocanhar, auréola para algumas pessoas ela não sabe o que é. Então, a gente vai ter uns exemplos de como falar uma linguagem simples. E a última habilidade, oferecer uma ou duas sugestões, não ordens. A gente vai ver que a gente dá muita ordem. Põe o neném para mamar várias vezes no dia, para perder peso, vai dar hipoglicemia. Então, a gente tende a fazer da ordem, em vez de dar sugestões. Então, a gente também vai trabalhar um pouquinho sobre esse assunto. Então, vamos lá falar sobre habilidade de escutar e compreender. Habilidade 1, a questão da comunicação não verbal útil, né? De chegar a sua postura de interesse. Mostrar que está interessado, não chegar como, né, sem interesse. Então, cuidado com a postura. É aquela que faz com que a mãe sinta que você está interessado nela. E é isso que encoraja a falar com você. Por exemplo, manter sua cabeça no mesmo nível, olhar olho no olho, prestar atenção, não ficar mexendo no celular, porque a gente tem a tendência de chegar e fazendo 2 coisas ou 3 coisas ao mesmo tempo. Então, é chegar e dedicar a ela. Não ficar mexendo no celular, não ficar com caneta na mão. Remover barreiras. Às vezes a gente está com a prancheta na mão e está anotando as coisas. Ela está falando, você está lá anotando. E isso incomoda e isso atrapalha. Então, às vezes, só se você falar para ela, eu posso anotar, posso registrar isso, posso... Ou então, o melhor é não, você deixar para registrar depois. Dedicar tempo. Dedicar tempo é conversar sem pressa. E tocar de forma apropriada. Tem mulheres, esse tocar de forma apropriada, tem mulheres que não gostam de ser tocadas, né? A mama, então, se você for tocar na mama para fazer um exercício, alguma coisa, você tem que pedir permissão. Você fala, você quer que eu te ajudo? Você quer que eu faça para você ver, demonstrar a primeira vez como é? Posso tocar em você? Aí ela que vai te dar a permissão. Não já chegar tocando. E às vezes não é na mama que ela tá querendo. Às vezes você quer dar um conforto, às vezes ela tá emocionada com alguma coisa. Os locais de toque é ombro e braço. Se você necessitar tocá-la em algum momento. Habilidade 2. Fazer perguntas abertas. Elas são muito mais úteis porque as pacientes fornecem mais informações, né, do que a gente ficar... Porque senão, se a gente fizer perguntas fechadas, a gente vai ter que ficar fazendo várias perguntas para ela ir respondendo parcelado. Então, faz uma pergunta aberta que a mãe vai falando. É cansativo porque às vezes ela vai falando, até você chegar, você achar o problema, até chegar no problema definitivo, vai demorar um pouco. Mas ela vai te dar várias informações que às vezes você não vai lembrar de perguntar sobre aquilo. Então, ela vai falar muita coisa, vai te falar e
E aí você vai entender qual que é o problema dela. Quais são as perguntas? Como é que a gente começa as perguntas abertas? A gente pergunta como? Como o neném tá mamando? O quê? O que que o neném faz quando você faz isso? Quando? Onde? Por quê? Então, aqui tem uma pergunta. Como você está alimentando o seu bebê? Ela vai falar se está alimentando com chuca, com mamadeira, se está dando chá, se está dando só o peito. Então, ela vai ampliar a resposta dela. Continuando nessa habilidade de fazer perguntas abertas, as perguntas fechadas são aquelas que podem ser respondidas com sim e não. E, geralmente, não podem não fornecer muita informação. Por exemplo, geral, são perguntas que você começa. Você está amamentando? Você fez a limpeza correta do umbigo? O bebê já ganhou peso? O bebê já alguma coisa? Por exemplo, o bebê está mamando direitinho na sua mama? Ela pode falar sim e não. Mas isso aqui não te dá a resposta. Como que é essa mamada? Ela tá mamando, faz a pega correta? Ou ela tá só pegando o bico? Para ela, às vezes o neném tá pegando só no bico. Para ela, o neném tá mamando correto. E pra gente, não tá. Então, fica subjetivo. A gente não consegue avaliar quando é perguntas fechadas dessa forma. E aí outra pergunta, você amamentou seu último bebê? Como que eu não me respondeu muita coisa? Ela vai falar, sim, eu amamentei. Mas amamentou exclusivamente? Deu chá? Deu água? Foi até quanto tempo? Foi até os 6 meses? Deu fruta? Então, assim, não responde nada. A gente acha que responde, mas não responde em nada. Outra, continuando a habilidade de fazer perguntas abertas, a gente, para começar uma conversa, a gente inicia com perguntas abertas e também para continuar a conversa, a gente faz outras perguntas abertas. Então, por exemplo, como é que a gente vai começar? Como a amamentação está indo para você? E aí ela vai falar, tá difícil, não tá pegando direito, ele quer mamar toda hora. E aí você vai imaginando qual seria o problema. Será que quer mamar toda hora porque não tá pegando direito? Ou porque ela realmente não desceu leite? Então aí a gente vai imaginando que poderia ser. E aí lá na frente nós vamos dar sugestões de como melhorar esse problema, essa sensação que ela tá tendo de que o neném tá acordando toda hora e atrapalhando ela dormir, que o neném tá perdendo peso. Então, é por aí que a gente vai trabalhar nessa linha. Conte-me sobre o seu bebê. Ela vai falar se ele tá tendo cólica, se ele tá tendo cólica, se ele tá tendo cólica, se tá tendo alguma coisa, ela vai falar. Às vezes, a mãe tem coisa que ela falou, mas aí ficou uma dúvida. Aí você pode pontuar com uma pergunta fechada. E aí depois você faz uma pergunta aberta. Por exemplo, a mãe falou assim que tá dando alguma coisa para o neném mamar junto, né? Uma mamadeira artificial. Por exemplo, aqui embaixo, ó. Você está dando qualquer outro alimento ou bebida? A mãe vai falar assim, vai falar assim, sim, estou dando leite, às vezes à noite, porque não consigo acordar para dar de mamar, ou meu peito tá muito murcho. Aí você faz uma pergunta aberta. Por que você decidiu fazer isso? Aí ela vai explicar por quê. 3. Habilidade 3. Usar respostas e gestos que demonstrem interesse. Acenar positivamente com a cabeça, sorrir, usar a expressão, sei. Continue. Nossa, mesmo? Ixi, agora? Certo. Então, você vai fazer expressões para mostrar para ela que você está interessado. E aí que tá escutando, e aí vai estimular ela a querer falar mais. Habilidade 4. Devolver com suas palavras o que a mãe diz. É mais útil você refletir no que a mãe diz, porque isso mostra que você entendeu o que ela
o que ela entendeu, o que ela está falando. E que ela fica mais propensa a dizer o que é mais importante para ela. Então, você vai dizer de forma ligeiramente diferente, para não só estar sendo copiado, mas você vai repetir o que ela falou com outras palavras. Vai responder com outras palavras. Então, você vai utilizar o que ela falou e responder de forma diferente. E falar a mesma coisa de forma diferente. Por exemplo, aqui tem um exemplo, né? Aqui tem um exemplo das 4 habilidades anteriores que a gente falou. E como, por exemplo, o profissional de saúde chegou e falou para ela assim: bom dia, como vão vocês hoje? Fez uma pergunta aberta. A mãe, estou bem cansado. O bebê ficou muito tempo acordado. Aí o profissional, nossa, mesmo? Ele mostrou interesse. Ela mostrou interesse, né? E a mãe falou assim: minha irmã diz que ele não devia mais estar acordando à noite, que estou mimando ele. Aí o profissional fala assim: sua irmã diz que você está mimando seu filho? Você viu que ela falou a mesma coisa que a mãe falou, só que fez uma forma diferente de falar e fez a pergunta. Aí você abre brecha para a mãe falar. Ela está sempre fazendo algum comentário sobre como eu cuido deles. Aí o profissional, sei. E aí a mãe, não acho que ela tenha nada a ver com a forma como eu cuido do meu filho. Aí o profissional, me conte mais sobre isso. E ela vai falar como que ela tá cuidando do filho dela. Às vezes a irmã tá correta, que a mãe não tá fazendo as coisas certas, não tá fazendo direito, ou tá fazendo coisas assim que são perigosas pro neném. Então a gente vai perguntar como que é esse cuidado que ela tá tendo com o bebê. E aí a gente vai identificar qual que é o problema. A empatia, a habilidade da empatia. É mostrar à mãe que você compreende como ela sente. Por exemplo, a empatia ocorre quando demonstramos que estamos ouvindo o que a mãe diz e tentando entender como ela se sente. É quando observamos a situação do ponto de vista da mãe. A gente vai dar o foco na mãe. A gente vai falar do sentimento. Às vezes é meio confuso de entender. E aí a gente vai falar a gente vai ter um exemplo, às vezes vai clarear um pouquinho. Porque ele é diferente da simpatia, de ser simpático com a pessoa. Porque quando você simpatiza com a pessoa, você está solidarizando com a pessoa. Mas olha a partir do seu ponto de vista. E aí sai do foco da mãe e vai para o seu foco. Por exemplo, esse aqui é uma resposta simpática, que a gente sai do foco da paciente e vai para o foco do profissional. Por exemplo, o profissional fala bom dia, fala o nome da paciente, pergunta como você está e como é que está o neném. E a mãe fala assim, ele não está comendo direito nos últimos dias. Não sei o que fazer. Aí o profissional vai se solidarizar com o problema dela e fala assim, entendo completamente como você se sente. Quando meu filho não come também, fico muito preocupada. Sei exatamente como você se sente. Aí a mãe já pergunta para o profissional, e como você faz quando seu filho não come? Então o foco foi para o profissional que vai começar a falar para ela o que ela faz quando o neném dela não comia. Então, não sei se vocês perceberam que o foco saiu da mãe e passou para o profissional. Isso não é empatia. Não se concentrou sobre como a mãe se sentia. Então, ela quis dar uma resposta para a mãe, mas não entendeu, não foi no foco do sentimento da mãe. Essa é uma resposta empática para a mesma situação, né? A mãe profissional falou como é que ela estava, como é que o bebê estava. A mãe falou que não estava comendo direito nos últimos dias, não sei o que fazer. Aí o profissional de saúde fala assim, percebe que você está preocupada com ele. O que ela fez? Ela identificou o sentimento da mãe. A mãe estava preocupada. O menino não estava comendo, então o sentimento dela é de preocupação. Então, você tem que identificar qual é o sentimento do momento e falar para ela que você está entendendo o sentimento. Por exemplo, a mãe às vezes está com raiva do bebê de botar para a mamãe não conseguir. E aí você fala para ela,
Nossa, eu entendo que você deve estar com muita raiva de, às vezes, não conseguir estar fazendo, de colocar esse neném para mamar, né? Aí ela vai falar, eu já não sei mais o que fazer. Então, ela vai falar do sentimento. Então, a questão da empatia é essa, você devolver o sentimento. Habilidade 6. Evitar palavras que soam como julgamento. Por exemplo, palavras que podem soar como se você estivesse julgando a mãe, são essas palavras: certo, errado, bem, mal, bom, suficiente, adequadamente, apropriadamente, problema e direitinho. Essas palavras, elas podem fazer com que a mulher sinta que precisa de atingir um padrão, ou que o bebê não está comportando de maneira normal. Então, se ela não está conseguindo botar de mamar, é porque o neném não está no padrão e ela não está conseguindo fazer isso. Então, ela já se sente frustrada e se sente, quando o profissional pergunta, ela se sente julgada. Se sente culpa de não estar conseguindo, de ser uma mãe ruim. E a nossa intenção, quando a gente está aconselhando a amamentação, é que ela não sinta isso. Ela tem que sentir confiança de que ela vai conseguir amamentar e a gente está lá para dar esse apoio. Então, não diga, o bebê está dormindo bem? Como que vai saber se está dormindo bem? Para ela dormir bem é dormir a noite inteira. E para a gente sabe que não é que vai dormir a noite inteira, né? Ele tem um padrão de sono. Então, para ela é diferente quando a gente faz esse tipo de pergunta. Para cada um a gente tem uma visão, cada um tem uma visão diferente do outro. Então, a gente vai perguntar para ela, em vez de perguntar bem, mal, essas perguntas de julgamento, nós vamos perguntar como que o bebê está dormindo. É, novamente, a pergunta aberta. E aí, então, a atenção nossa é essa, de que ela tenha confiança em nós. E que ela tenha confiança nela também, principalmente nela de tomar suas decisões. A segunda habilidade, o segundo eixo de habilidade é desenvolver a confiança e dar apoio. A mãe que amamenta... Oi. A Lidiane, ela parece que a internet dela caiu e ela pediu para você autorizar de novo para ela entrar. Tá, deixa eu autorizar aqui. Certinho aí? Professora, parece que também tinha a Redilane também, que estava tentando entrar também, não estava conseguindo. Quem não tá? Hã? Quem não tá conseguindo? A Redilane. Deixa eu ver aqui. Deixa eu mandar um convite para ela, então. Aqui. Deixa eu mandar aqui. Professora, ela falou que está com dificuldade aqui no aplicativo mesmo. Ela conseguiu baixar? Ela tem que baixar, fazer o... Ah, conseguiu.
Conseguiu ela? Vi, conseguiu. Vai entrar agora. Aí. Isso. Então, vamos lá. Essa parte, né, de evitar palavras que julgam, de julgamento. O segundo eixo de habilidade, o segundo eixo de habilidade de comunicação é confiança, dar apoio. Porque geralmente a mulher que está amamentando, ela pode perder facilmente a confiança em si mesma. Porque sempre, toda mulher que está amamentando, sempre tem alguém para dar sugestão. É familiar, é sogra, mãe, é profissional. Então, tem muitas informações, querendo sempre alguém dar palpite. E aí, é muito fácil ela perder a confiança nela mesma. Mas se ela tiver uma orientação do profissional de qualidade, uma orientação que vai no ponto que ela precisa, ela vai ter a segurança de cuidar do filho dela tranquilamente. Ela vai aceitar a informação do outro, mas ela não vai ceder à pressão. Então, isso pode levá-la. Então, se ela não tiver consciência e se ela não tiver a confiança nela mesma, ela vai dar alimentação artificial sem necessidade, para ela porque ela vai ceder às pressões. Então, o profissional de saúde precisa ter habilidade para ajudar a mãe a se sentir bem consigo mesma e confiante que será uma boa mãe. Porque eu acho que toda mãe quer sempre, pelo menos a maioria das mães querem fazer o melhor para os seus filhos. E às vezes ela não consegue estar sempre acertando sempre, pelas condições financeiras, pelas condições sociais, pelas condições familiares. Então, às vezes, ela consegue fazer aquilo que ela dá conta de melhor. Ela sempre vai tentar fazer o melhor. E ela tendo essa confiança, ela vai sentir uma mãe melhor e que ela vai poder tomar decisões melhores sem sofrer pressões. Então, habilidade 1, nesse segundo eixo de confiança e de dar apoio, é aceitar o que a mãe pensa e sente. Algumas vezes, ou a maioria das vezes, a gente vai se deparar com mães que têm ideias com as quais a gente não concorda. Não sei se vocês já pegaram isso, mas eu já escutei muitas mães que queriam dar café para o neném não ter cólica. A primeira alimentação que ele vai tomar é o café para depois amamentar. E aí, assim, é muito controverso. Então, a hora que a gente recebe essa informação que ela vai fazer, a gente até infarta, né? Aí você respira umas 10 mil vezes, né? Não concorda, não vai discordar, mas a gente vai ter que dar uma resposta neutra para ela. Então, a gente vai aceitar o que ela pensa. Que significa responder de forma neutra e não concordando nem discordando. Por exemplo, a mãe fala assim, eu dou uma mamadeira de leite para o meu bebê toda noite. Aqui embaixo são 3 tipos de respostas. A resposta 1, a resposta 2, a resposta 3. A resposta 1 é que discorda. A resposta 2 é que concorda e a resposta 3 é que aceita. Por exemplo, o profissional vai dar essa resposta assim. Tenho certeza que seu leite é suficiente. Sua filha não precisa de mamadeira de fórmula. Você viu que ela discordou, né? Que a mãe não precisa dar esse leite. Só que o profissional respondeu de forma grosseira. E o que mais a gente vê é esse tipo de gente no hospital. E então, isso já cortou toda a relação da mãe com o profissional. Porque a mãe vai se sentir desmerecida. Então, simplesmente o professor descartou o que a mãe disse, o que a mãe acha que deve fazer, o que pensa. Resposta 2. O profissional concorda com o que a mãe fala. Uma mamadeira à noite parece satisfazer alguns bebês. Então, ela concordou com a mãe, achando que isso vai fortalecer o vínculo. Mas isso não é adequado porque é uma ideia equivocada.
E aí concordar pode não ajudar a mãe nem o bebê. Então, às vezes, lá na frente, você vai precisar discordar de alguma coisa, principalmente como é que você vai explicar sobre isso aí, que à noite não precisa, que não tem necessidade desse mamadeira. Se você já concordou com ela, depois lá na frente você vai discordar. E aí, como é que você vai orientar sobre esse leite, aumentar as mamadas à noite, né? E ver por que ela não tá mamando à noite, o que tá acontecendo. Então, esse aí não vai ajudar a paciente em nada. E a resposta 3 é a que aceita. Você acha que pode não ter leite suficiente à noite? Você vai devolver a pergunta para a mãe. Então, você tipo assim, saiu ilesa. Você nem concordou nem discordou. Isso serve para toda a área. Principalmente na área profissional. Quando a pessoa te dá uma má resposta ou te põe assim, em saia curta, então você devolve com uma pergunta saindo na tangência. Então, a mãe o profissional aceitou o que a mãe falou, reconheceu o seu ponto de vista. Isso sentirá que a mãe, que alguém ouviu a mãe, que alguém ouviu a paciente, que ela vai se sentir ouvida. Então, mas mesmo que o profissional não falou nada, não respondeu nada, ela sentiu ouvida. E aí ela pode continuar a conversa sobre aleitamento materno noturno e discutir informações corretas sobre o submídia. Sim, pode falar. Então, aí ela vai abrir a brecha para poder conversar sobre amamentação noturna. Habilidade 2, no segundo eixo, né, da confiança e dar apoio. Reconhecer e elogiar o que a mãe e o bebê estão fazendo certo. Às vezes, né, foi o que a gente comentei, às vezes você não tem nada para ver, mas você acha alguma coisa. Unha tá cortadinha, pezinho limpinho, sei lá, alguma coisa. Então, sempre elogie. E para elogiar, assim, elogiar as boas práticas traz o seguinte benefício para a mãe. Vai aumentar a confiança dela, vai encorajá-la a continuar essas boas práticas que ela já está fazendo. Às vezes ela tá amamentando direitinho, tá limpando um biquinho bonitinho, assim, certo? Ó, a gente fala perguntas de julgamento, né? Limpando um biguinho. E aí, você elogiando essas práticas, vai facilitar com que você possa falar com ela mais tarde, que ela seja aberta a aceitar as suas sugestões. Então, ela vai ter confiança em você. Habilidade 3. Oferecer ajuda prática. Se a mãe estiver confortável, se ela estiver bem sentada, confortável na cama, na cadeira, isso vai ajudar o fluxo de leite a descer, né? Se a mãe está tranquila, o psicológico de tranquilidade ajuda o leite a descer com mais facilidade. Então, é isso que a gente quer, que ela tenha confiança nela, para ela ter tranquilidade, para ter produção de leite. Então, às vezes, você vai chegar bem na hora que ela pode estar com sede, tá com fome, tá morrendo de vontade de ir no banheiro, e aí não tem ninguém para ajudar ela a segurar o bebê, ou pegar a comida que está em cima da mesa para ela comer. Ela não está conseguindo levantar, e aí às vezes chegou bem na hora para você ajudar. Então você pega a comida para ela, ou dá água para ela, ou arruma um travesseiro para ela, ou vigia o bebê para ela poder ir no banheiro. Ou durante a conversa você perceber que ela precisa de orientação de como extrai o leite, como que faz a massagem, como que posiciona o bebê no colo para amamentar. Então ela vai te falar. E é isso que você vai oferecer. E quando se você oferecer essa ajuda prática, ela vai relaxar e concentrar bem melhor no bebê. Porque às vezes ela tá incomodada, precisando de fazer alguma coisa, e aí ela não vai concentrar no bebê, ela vai querer se concentrar naquilo que ela precisa fazer. Habilidade 4. Você vai oferecer pouca e relevante informação. O que é isso? É dar informação que é útil para a mãe agora. Às vezes a gente tem tendência de falar tudo, né? Porque despejar toda a informação na mãe, mas na verdade a gente tem que identificar o que ela precisa agora. Nesse exato momento ela precisa do quê? A pega, ela não tá conseguindo posicionar o bebê no peito? É isso que eu vou ensinar a colocar.
ela não consegue trocar fralda, é isso que eu vou ensinar. Ela não consegue limpar o umbigo, é isso que eu vou ensinar. Às vezes eu vou lá para me orientar a amamentação e o medo dela é a questão do umbigo. Então eu vou orientar a questão do umbigo, como limpar o umbigo, para depois voltar para a amamentação. Então você vai ter que orientar coisas que é para ela usar, fazer agora, hoje, e não fazer orientações para que ela vai fazer amanhã, semana que vem ou no mês que vem. Essas orientações são dadas na alta, mas daquilo que passou despercebido durante o período de internação, que você não conseguiu orientar durante a internação. Então, essa informação é para essa mãe, para esse bebê nesse momento e para essa situação. Por isso, você tem que ser pouca informação e informações certeiras e relevantes. Por exemplo, como dar... Quais são os pontos essenciais para a gente dar pouca informação e informações relevantes? Geralmente é fornecer uma ou duas informações de cada vez que você for visitar ela no leito, ou esperar que ela já tenha confiança, aumentada a confiança para receber outra informação, se ela quiser, e oferecer a informação de uma forma positiva para que ela não soe como crítica. Às vezes você fala, o que você acha de a gente mudar essa posição? Tá bom assim, mas eu acho que o neném vai mamar melhor assim. O que você acha de a gente fazer assim? De forma positiva. Não falar, não, esse menino vai cair do seu braço. Vamos botar aqui uma coberta enrolada aqui para você apoiar esse menino, senão esse menino vai cair. Então, às vezes, a gente, sem perceber, a gente faz essas informações de forma crítica. Habilidade 5. Usar linguagem simples. É importante usar termos simples e familiares para explicar coisas às mães. Lembrar que a maioria das pessoas não entende termos técnicos usados por trabalhadores de saúde. A gente tem que lembrar que o alvo da nossa comunicação é ser compreendido. A gente está lá para que ela nos compreenda o que a gente está falando e a gente também compreender o que ela está falando. Às vezes tem pessoas de regiões diferentes que falam alguns termos diferentes que a gente fica assim, oi, o que é isso? O que significa isso? É a mesma forma. As pessoas vão escutar os nossos termos técnicos e vão falar, o que será que ela quis dizer isso? Mas não vou falar nada que não quero mostrar que eu não sei. Então, às vezes, ela nem vai te questionar. E ela vai passar despercebida. Você achou que ela entendeu e, na verdade, ela não entendeu o que você falou. Por exemplo, aqui tem uma afirmação dos termos que a gente costuma falar, dos termos que a gente costuma dizer para as mães, né? Se a gente tiver a atenção, por exemplo, quando seu bebê é bocanha e pega toda a auréola, ele obtém seu leite de forma eficaz, pois você libera a prolactina e a ocitocina, que são os hormônios que produzem o leite. Aí a mãe, nossa, entende tudo, né? A gente acha que ela entendeu e ela não vai falar nada e a gente vai ficar por isso mesmo. E ela vai ficar com vergonha, né, de falar que não entendeu. Então, o jeito melhor, né, o jeito que a gente tem que pensar é falar de forma simples. O que seria de forma simples? Se seu bebê pode conseguir o seu leite mais facilmente, em vez de falar eficaz, né, mais facilmente, se ele colocar toda a parte escura do seu peito na boca. Então, é linguagem para leigo mesmo, para pessoa... palavras mais simples mesmo, né? Sem evitar muito rebuscamento, muita sofisticação. E a habilidade 6 e última dessa questão da confiança e dar apoio é oferecer uma ou duas sugestões, não ordens. Quando você aconselha uma mãe, você sugere o que ela poderia fazer. Dessa forma, ela pode decidir se vai fazer ou não. Isso faz com que ela se sinta no controle e a ajuda a se sentir confiante. Ela se sente dona da situação. Então, você não vai dar ordem, você vai sugerir, dar sugestões do que ela poderia fazer para melhorar essa situação do que ela está passando. São sugestões e ela vai decidir se vai aceitar ou não. E nós precisamos ter a maturidade de entender, se ela não quiser essa orientação que a gente deu, a gente não vai ficar insistindo. Porque é ela que tem que tomar uma decisão. É ela que vai decidir o que é melhor para ela, para o filho dela. E nós sabemos o que é melhor para a gente também.
Então, às vezes, a orientação que a gente deu não está adequada à realidade dela. Às vezes ela fala, não dá para fazer isso. Então, aí você vai perguntar, por quê? O que você acha que pode acontecer? Por que não dá para fazer isso? Aí ela vai falar da realidade dela. Então, aí você vai reformular uma orientação, uma sugestão que realmente adequa à necessidade dela na casa dela, de forma que ela consiga fazer. Às vezes igual como enfermeira, eu não consigo fazer um cardápio nutricional ou ou são questões sociais que ela precisa ter que eu vou poder orientar. Então, no caso, eu vou ter que passar para frente para alguém que consiga auxiliar nessa área. Mas ela fala, não, eu não tenho condições financeiras de comprar fralda, eu não tenho condições de outra coisa. Você vai ver o que é que ela não vai, o que está atrapalhando ela de realizar aquela orientação, aquela sugestão que você deu. Então, aí você vai buscar recursos de outras pessoas para poder resolver a questão dela. Então, mas se ela não quiser aceitar, a gente tem que entender que nós fizemos a nossa parte e que a gente fez o melhor. Por exemplo, exemplos de ordem. Uma mãe pode dizer, eu amamento Eliane 2 vezes pela manhã e 2 vezes à noite. Aí a gente, nossa, o menino vai perder peso, vai dar hipoglicemia, nossa, esse menino não vai chorar a noite toda, a mãe não vai dormir. Então a gente já achou o problema. Só que aí a gente se a gente não tiver consciência, né, se a gente não parar para pensar a forma correta de falar, a gente já vai dar ordem. Nossa, você deve dar de mamar Eliane mais vezes. Você tem que dar de mamar de 3 horas, não pode passar de 3 horas, senão o menino vai dar hipoglicemia e você não vai embora. Quantas vezes eu já falei isso? Quantas vezes, né? Como é que a gente pega no susto, né? E a gente acaba falando coisas sem pensar, sem atentar ao jeito de falar. E aí, aqui uma forma de sugestão. Você já pensou em dar de mamar mais vezes? Quem sabe isso ajuda? Então, você mudou um pouco a forma de falar. Uma forma de você, na verdade, vai sugerir para ela. Se ela quiser acatar, ela acata. Se ela não quiser, a gente vai tentar convencê-la de outra forma. Outra, essa mesma questão, nessa mesma pergunta da mãe, comando, né? Alimente mais vezes, assim seu leite aumentará. E aí, isso foi comando. E agora uma forma de sugestão. Você acha que poderia alimentá-la com mais frequência? Isso ajudará na produção do leite. Então, você faz uma sugestão e explica por que dessa sugestão. E concluindo nossa aula de hoje, a gente tem que lembrar que nós não devemos tomar uma decisão pela mãe ou tentar fazer com que ela faça o que você acha melhor. A gente pode ouvi-la, aumentar sua confiança para que ela possa decidir o que é melhor para ela e seu bebê. Então, ela que vai decidir e não é nós que vamos tomar a decisão por ela. E aqui tem um trecho da prosa de Rubem Alves, ela chama Escutatório. Ela é bonita essa prosa e vem calhar sobre nosso assunto, que às vezes a gente quer falar mais do que escutar. Tanto é que o título é Escutatória, que a gente fala assim, a gente não aguenta ouvir o que o outro diz sem logo dar um palpite melhor, sem misturar o que ele diz com aquilo que a gente tem a dizer, como se aquilo que ele diz não fosse digno de descansa consideração e que precisasse ser completado por aquilo que a gente tem a dizer que é muito melhor. Nossa incapacidade de ouvir é a manifestação mais constante e sutil da nossa arrogância e vaidade. No fundo, somos os mais bonitos. E aqui está a referência de onde eu tirei a aula. E eu agradeço a participação de todos e a oportunidade de estar falando para vocês sobre esse assunto que eu gosto muito.